Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo de busca, decodificação e execução de instruções, né? E hoje a gente vai ver como é que funciona, né, dentro do processador para ele ir lá na memória pegar lá a informação que ele precisa para executar a instrução, porque na verdade tudo que a gente faz no computador, né, ele é realizado por meio de uma sequência de instruções que a gente costuma chamar de programa, né? Então, o programador, né, o profissional que trabalha desenvolvendo códigos, desenvolvendo programas para computador, ele escreve lá um algoritmo que é traduzido por meio de uma linguagem de programação. Aquilo é traduzido para quê? Para a linguagem de máquina, para a linguagem do processador, para os comandos que o processador foi projetado para realizar, né? E na aula que vem a gente vai ver um pouquinho sobre como é que funciona uma unidade lógica aritmética, né? Um processadorzinho básico. Como é que funciona isso, né? Na verdade são circuitos eletrônicos, então a gente vai ver isso aí na próxima aula. Mas hoje nós vamos nos atentar para como é que funciona ali a comunicação então do processador, para ele ir na memória, buscar a instrução, trazer para dentro do processador e executar essa instrução. Então, pessoal, essa imagem aqui, ó, ela tenta traduzir como é que funciona ali dentro do computador. A gente tem o processador, que está aqui, né? É um microprocessador CPU, né? O UCP, Unidade Central de Processamento, ou em inglês CPU, né? Central Processor Unit. Então, aqui dentro do processador, que é aquele chip que fica na placa-mãe lá, a gente tem a unidade de controle, que ela é o quê? Ela é responsável por controlar todas as operações que acontecem dentro ali do processador. Então, é ela que comanda o processador, ela é, vamos dizer assim, é o mestre, ela que determina as ordens e o processador cumpre ali as ordens. Essencialmente, o que ela faz é ligar e desligar circuitos eletrônicos, numa sequência definida por um clock, por um relógio, né, que é o que a gente chama o clock do processador. Outra estrutura interessante que a gente tem, além da unidade de controle, chama-se ULA, que é o quê? Unidade Lógico-Aritmética. A ULA é responsável, pelo próprio nome, por realizar todas as operações lógicas e todas as operações aritméticas dentro do processador. E além dessas duas estruturas principais, né, isso a gente está falando num processador simples, né? Obviamente que com a tecnologia evoluindo, alguns outros componentes, alguns outros subsistemas dentro do processador vão aparecendo, mas essencialmente a base do processador para a gente entender está aqui. Então aqui a gente tem os registradores. O que são registradores? São um conjunto de memórias muito rápidas que estão dentro ali do processador. Então, aqui no caso a gente tem um registrador que a gente chamou aqui de registrador de instruções, RI. A gente vai ver a função depois, vai ter um resuminho aqui no vídeo que eu vou apresentar para vocês. Então aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, tá? Que compõem esse registrador de instruções nessa CPU de 8 bits. O que a gente está aprendendo aqui hoje em 8 bits vai valer aí para 16, 32, 64, hoje os processadores têm 64, não é isso? 128, e por aí vai. Outro registrador está aqui em azulzinho, ó, chama PI, ponteiro de instruções. O ponteiro de instruções, ele tem também outros apelidos que a gente vai ver depois. Ele também tem aqui, ó, 8 bits, tá? E nós temos outros registradores que, para a gente entender como é que funciona a busca da unidade de controle, né, na memória, importantes, que fazem a comunicação com o quê? Com o controlador da memória principal, que está aqui. Então eu tenho ali dentro da placa-mãe do computador os barramentos. Então esse barramento por aqui, por exemplo, é o barramento de dados da memória. Ele se comunica com um registrador de 8 bits, como vocês podem ver aqui,
chamado registrador de dados da memória. E um outro registrador que a gente tem aqui chama-se o quê? REM, registrador de endereços da memória. Também 8 bits, nesse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então, tanto o registrador de dados da memória quanto o registrador de endereços da memória, eles falam com o controlador da memória principal por meio desses barramentos que vocês estão vendo aqui. Que no caso do registrador de dados memória, são esses barramentos verdes, e no registrador de endereços de memória são esses barramentos azuis aqui. Então, qual é a função dele? Como o próprio nome diz aqui, ó. O barramento azul são barramentos de endereço, os verdes, barramentos de dados, e aqui em vermelho o barramento de controle, que é a unidade de controle conversando com o controlador da memória principal. Bom, e a memória? A memória principal, ela é toda endereçada, né? Que nem a gente, para mandar carta para um para o outro, que nós não precisamos dos nossos endereços, nome de rua, número, etc. Então, a memória principal também, ela é toda endereçada. Então, aqui, a gente, nesse exemplo, ela está sendo endereçada de 00000, 8 bits, até 8 bits iguais a 1, ó, que é o quê? O 255, que a gente já viu. Então, ela tem 255 bytes de memória. Considerando que um byte tem 8 bits, eu tenho 256, na verdade, bytes, de 0 até 255. Estão vendo? Bom, e aí, como é que funciona isso? Vamos entender agora. Eu tenho que o ponteiro de instruções, ele é um registrador que ele vai me dizer aqui qual que é o quê? A próxima instrução na memória, né, o endereço da próxima instrução a ser executada. E o registrador de instruções, ele contém o quê? A instrução que será executada pelo processador a partir do comando da unidade de controle. Então, vamos mudar aqui para a gente ver aqui, então, o que acontece. Vamos considerar que nessa primeira situação, eu tenho aqui essa instrução aqui, ó, 00010111. Essa instrução, ela foi lida da memória principal, que está aqui, ó, e ela é uma instrução, esse é o valor da instrução, esses são o que vai ser executado. E essa instrução, ela está no endereço da memória chamado 247, que em binário é esse número aqui, 11110111. Esse número aqui, 247, ele estava onde? No ponteiro de instruções. Então, como é que funciona? Este endereço que está no ponteiro de instruções, né? A unidade de controle mandou para esse barramento registrador de endereços de memória e falou por meio desse barramento de controle assim, falou assim, memória, manda para mim, pelo seu barramento de dados, a instrução, né, os dados que estão, porque nesse caso é instrução, mas às vezes é um dado, né, que está armazenado na memória. Então, vamos chamar tudo de dado, seja um valor que vai ser usado numa instrução, ou seja a instrução propriamente dita. Então, manda para mim o dado que está no endereço de memória que eu vou mandar aqui no nosso barramento de endereço por meio do meu registrador de endereço de memória. Então, ele pega este valor aqui, a unidade de controle, escreve aqui no registrador de endereço de memória e fala para o controlador da memória principal jogar aqui no barramento de dados o conteúdo que tem na memória 247. Aí ele joga, vem para cá, para o registrador de dados de memória, e a unidade de controle, então, copia esta instrução para dentro quê? Do registrador de instruções, que é o quê? Que é exatamente essa instrução que eu acabei de pegar na memória que vai ser executado
pela unidade de controle. Tá aí tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. Só que antes de executar a instrução, que está aqui no registrador de instruções, o processador, a unidade de controle, ela vai e incrementa de 1. Vejam, né? De novo aqui, ó. Reparem aqui na mudança. Ó. Viram? Ó. Eu tinha 0, 1, 1, 1. Então, antes de eu executar essa instrução, o processador sempre incrementa 1. Para quê? Para dizer assim, agora eu vou para a próxima instrução, agora eu vou para a próxima instrução, agora eu vou para a próxima instrução. Então, ele vai executar na sequência, mas antes ele incrementa 1. Porque aí, o que o processador faz? Ele não é inteligente, ele na verdade vai executando o que a gente programou. E normalmente, se o programador não mandar o processador dar um salto na memória, ele vai executando 1 a 1. Ele executa o 247, depois executa o 248, depois executa o 249, depois executa o 250 e por aí vai 1 a 1. Se o programador mandar para ele uma instrução, pula para o endereço tal, aí ele pula para o endereço direto, aí ele pode estar no 247 e vai pular para o 252. E aí depois ele continua, incrementa 1, incrementa 1. Se ninguém mandar ele pular para um outro ponto da memória, ele vai sempre executando na sequência de 1 em 1. Então, por isso que ele incrementa 1 antes, como a gente vai ver aqui, ó. Mudou. Então, lembrando, né? Se eu tenho somo 1, vai dar o quê? 1 mais 1, 0 vai 1, mais 1, né, o que foi 1 você vai somar aqui, mais 1, 0 vai 1, foi 1 com esse aqui, 0 vai 1, e vai ficar esses 3 zeros aqui, e esse que foi 1, 1 mais 0, 1. Então, como vocês podem ver aqui, né? Fez isso. E aí ele já está apontando para o 248, tá? Que é o que ele vai executar, não agora, mas ele já está preparando para o próximo ciclo. Então, ele vai... Antes, ele não lê agora essa instrução. Ele primeiro vai terminar o ciclo fazendo o quê? O que ele se propôs a fazer, que é pegar na memória essa instrução que estava no 247 e trazer o quê? Para dentro da unidade de controle. Agora ele pega o registrador a instrução que está dentro do registrador de instrução, ele decodifica ela e executa. Tá? E aí a execução pode ser usar a unidade lógica aritmética, pode ser mover na memória, copiar um dado de um ponto da memória para outro. E aí, enfim, vão ter uma série de instruções aí que o processador foi projetado para executar. Então vamos lá. Aqui são os termos que a gente vai encontrar em inglês para o ponteiro de instrução que a gente tinha visto lá, né? Ele também é conhecido em inglês como Program Counter, ou IP, né? Instruction Pointer. Então tem vários, você vai ver literatura chamando de PC, de IP, de PI. Ele aponta para o endereço da memória da próxima instrução a ser executada pela CPU. Instruction Register, ou registrador de instruções em português. Ele contém a instrução a ser executada pela CPU. O registrador de endereço da memória, que em inglês é Memory Address Register, ele vai ter aquele endereço da memória que a gente vai buscar o dado ou instrução, enfim, para ser executado. O MBR, que é um termo em inglês, Memory Buffer Register, ele é o nosso RDM em português, registrador de dados da memória. Tá? O ACC, o acumulador, o AL, o H, BL, BH são registradores de uso geral, utilizados para cálculos aritméticos e lógicos. Tá? O acumulador, ele acabou que eu não coloquei aqui, mas ele
ele vai conter o resultado da operação lógica aritmética realizado que pela ALU, que é em inglês Arithmetic Logic and Logic Unit, unidade lógica aritmética, tá? Então todo o resultado que sai de uma operação lógica aritmética, ele vai para dentro do registrador chamado acumulador, que a gente não viu esse acumulador, esse registrador naquela imagem anterior, né, do fundo verde. A gente não viu isso lá porque o objetivo era mostrar a comunicação do processador com a memória. E esses dois registradores aqui foi exatamente o que a gente viu lá naquela imagem lá que mostra como é que o processador realiza a comunicação com o controlador de memória, tá? O registrador de dados da memória vai receber o dado que vem da memória para dentro do processador. E o registrador de endereço de memória, ele diz para o controlador da memória qual é o endereço da memória, que tal a instrução ou o dado, enfim, que ele precisa para vir dentro da CPU, que o controlador de memória precisa enviar por meio do controlador do barramento de dados para dentro aqui da CPU, tá? Para a unidade de controle poder fazer a instrução, realizar a instrução, executar a instrução. Tá, ok? Então aqui, esse aplicativozinho serve para ilustrar, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui um processador, onde aqui dentro tem a unidade de controle, temos a unidade lógica aritmética e temos os registradores. Aqui, ó, PC Program Counter, que é o nosso ponteiro de instruções, né? Ele faz o quê? Ele aponta para o endereço da memória da próxima instrução a ser executada. IR, Instruction Register, é o registrador de instruções. Ele contém a instrução que vai ser executada. Tá? O acumulador que a gente viu, MAR é Memory Address Register, registrador de endereço de memória, e MBR é Memory Buffer Register, registrador de dados de memória. A gente viu também. E os registradores de uso geral, que vão receber os dados para serem utilizados nas operações aí. Tá ok? E aqui eu tenho barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereço, conforme a gente viu naquela explicação anterior, aquela imagem do fundo verde. E aqui a memória em si. O que nós temos na memória? Essa memória é uma memória mais simples. Ela tem 8 endereços só. E não colocamos em binário, colocamos em decimal mesmo, de 1 a 8. E ela tem uma estrutura não binária também aqui, que a gente chama de assembly. Assembly, né? É a linguagem e assembly é o compilador. Então a linguagem que a gente está vendo aqui, o assembly, ele tenta trazer para mais próximo da linguagem humana um código em binário. Isso aqui não existe dentro da memória. Na memória existe um código binário, bits. Só que esse linguagem de programação, o assembly, ele tenta criar uma linguagem para traduzir a linguagem de máquina, que é 1010, que a gente chama, numa linguagem mais próxima do que a gente entende. Então, só que, obviamente, foi escrito em inglês. Então, MOV é uma abreviação que dá a ideia para a gente de move, né? de mover. Mover a L. A L é um registrador, é a parte baixa do registrador. Então, por que a gente tem a L e a H? Porque eu tenho 8 bits para o AL e 8 bits para o AH. Então, eu consigo fazer uma operação de 16 bits. Entenderam? Por isso que tem a LBH, mesma coisa. BL, BH, 8 bits aqui, 8 bits aqui. Eu posso fazer num processador de 8 bits, eu consigo fazer operações de 16 bits. Por isso que ele tem 2 registradores.
Porque muitas vezes uma operação onde você, por exemplo, multiplica um número de 8 bits com um número de 8 bits, o resultado vai ser em 16 bits. Então você tem que ter esse recurso aqui. Bom, então o 2, mover. Então o 1 é mover o conteúdo do endereço 6 da memória, o dado do endereço 6 da memória para o registrador AL. O 2, mover, move, o conteúdo do endereço 7, o dado que está no endereço 7 da memória, para o registrador o quê? BL. O 3, ADD, lembra o quê? Adicionar, add, né? Adicionar o AL ao BL. Então o que eu estou fazendo aqui? Somando o que tem no registrador AL com o que tem no registrador BL. E o quarto, eu vou armazenar o resultado dessa soma no endereço de memória 8. Então está aqui o endereço de memória 8. Então se o 6 tem 10, o 7 tem 12, 12 mais 10 dá 22, que é o resultado que eu quero colocar no endereço 8 da memória. Tá? Então, vejam, o programa em si ele está contido em 5 endereços. O end é um comando para dizer que encerrou o programa. E aí um processador, quando encontra end, ele dá um halt, ele para de processar. Tá? Isso normalmente não acontece, porque você tem um sistema operacional que toma conta da execução das tarefas. Então, quando um programa acabou de executar, o sistema operacional está tomando conta, enfim, se for monotarefa ou multitarefa, não é o foco aqui agora, mas sempre que o processador encontrar um comando, né, end, ele entende que acabou aquele programa. Tá? Então, tá aqui. Eu tenho 5 endereços da memória que tem o programa e nos outros 3 endereços eu tenho os dados. O 6 e o 7 são dados de entrada que eu vou somar e o 8 é o dado de saída, a resposta, né, da soma do 10 por um 12. Então, esse programinha aqui nada mais faz do que uma soma. Tá? Um programinha bem simples para a gente entender. Então, vamos ver agora. Então, no início, o Program Counter, né, ele está com 1, como vocês podem ver aqui. Né? Ele está com 1 aqui. E aí, a primeira coisa que a gente faz é pegar o endereço, né, que está no Program Counter, porque o Program Counter ele aponta para o endereço da memória, que é o endereço 1, que está começando, né? Vamos botar aqui no caso, poderia ser o endereço 0, né, que o processador começa, mas aqui nesse exemplo pouco importa, é para dizer que é o primeiro endereço. Então o Program Counter está apontando para o endereço memória 1. O que tem no endereço memória 1? Ele tem isso aqui, né? Move AL 6. Então eu preciso apanhar essa instrução na memória. Então o que eu faço? Eu estou agora, olha aqui embaixo. Aqui embaixo eu mostro que eu tenho o ciclo de busca, que é o que em inglês chama fetch, decodificação, decode, e execução, que em inglês chama execute. Então eu preciso passar por esses 3 passos. Primeiro eu preciso buscar, decodificar e executar. Então eu estou agora no subciclo, vamos chamar assim, de busca. Então para buscar a primeira coisa, o Program Counter vem para o quê? Para o MAR, que é o registrador de endereços da memória, que em inglês chama Memory Address Register. Então, é aquele registrador que comunica com o barramento de endereços. E aí, o que ele vai fazer? Vamos ver aqui, ele virá aqui, ó, pegar o quê? Ele vai pedir para pegar, olha lá, o barramento de controle informa, a unidade de controle informa por meio do barramento de controle, né? Vamos ver de novo, ó. Ela, ó, vamos fazer de novo, ó. Unidade de controle, saiu lá, o fetch, foi lá no falou com a memória, pediu a instrução 1. Porque aí aqui, para a gente não poluir a tela, a gente não escreveu
o move AL6 aqui. A gente fez o quê? Uma abreviação. Então, I1, na verdade, entendo que ele escreveu isso aqui tudo. E nem é isso aqui, porque seria um código em binário aqui dentro do registrador de dados da memória. Então, vamos lá de novo. A unidade de controle falou por meio do barramento de controle com a memória e pediu a instrução que está no endereço aonde é apontado pelo registrador de endereços da memória. Então, ele está apontando para 1, esse 1, a memória vai ler aqui pelo barramento de endereço, vai ver que é o 1, e aí vai informar por meio do barramento de dados a instrução 1, que aqui a gente chamou de 1, que é move AL6. Então, aqui teria move AL6. E daqui, imediatamente, o que a unidade de controle faz? Ela copia essa instrução para dentro do registrador de instrução. Por quê? O registrador de instrução, o Instruction Register, em inglês, o IR, ele é o quê? Ele contém o quê? A instrução a ser executada pela CPU. Então, agora que eu estou chegando, então, quase no final do ciclo de busca, porque eu já coloquei dentro do IR a instrução que eu vou executar neste ciclo aqui. Mas eu ainda estou no ciclo de busca. E a última coisa que eu faço num ciclo de busca é o quê? Incrementar 1. Então, eu vou incrementar 1 aonde? O último ciclo de busca incrementa 1 no nosso ponteiro de instruções, que aqui a gente está chamando de PC, porque nesse flash ele está em inglês, então ele significa Program Counter, tá? Mas é o nosso ponteiro de instruções. Lembrando, veja, eu estou chegando agora no final do ciclo de busca e eu tenho então que a última coisa, né, o último passo que eu faço no subciclo, né, vamos falar no ciclo de busca da instrução, é somar 1. Antes de decodificar, o processador, unidade de controle, sempre soma 1 nesse registrador aqui, que é o ponteiro de instruções em inglês Program Counter. Então, por isso que ele tinha 1, somou 1, foi para 2. Tá? Então, agora eu encerrei o meu ciclo de busca. Eu vou agora decodificar. Então, a unidade de controle agora, ela vai olhar o que tem no registrador de instrução e ela vai identificar qual circuito eletrônico dentro do processador que a unidade de controle vai habilitar para ser executada essa instrução. Como a instrução é uma instrução de movimentação de dados, eu não tenho que usar, por exemplo, ainda a unidade lógica aritmética, né? Ele vai executar exatamente o que está pedindo essa instrução, que é mover o dado do endereço de memória 6, que é o 10, para dentro do AL. É essa a instrução. Então, é uma instrução que vai ler dados da memória para dentro do processador. Então, agora, a unidade de controle vai decodificar aqui. Ok? Decodificou, pegou dentro da unidade de controle, decodificou e vai executar. Executar, né, significa o quê? Ela pega, coloca o endereço 6, que está na instrução, vejam, porque esse 1 que a gente trouxe aqui para dentro, que copiou para cá, lembrem que é exatamente isso aqui tudo que está aqui, ó, que é o código binário que a gente aqui está representando por um mnemônico aqui do assembly. Então aqui ele puxou para o endereço, para o registrador de endereços da memória, o que? Colocou dentro, a unidade de controle colocou dentro do registrador de endereços de memória o endereço 6. E vai falar por meio do barramento de controle com a memória para ela mandar o que tem no endereço 6, que é o 10. Então vamos ver.
Esse 10, ele terá que vir pelo barramento de dados. E vai entrar onde aqui? No MBR. Então, no MBR que tinha um I1, mas ele foi copiado para cá e a unidade de controle já está executando, vai receber exatamente aqui o dado que vai vir do endereço 6 da memória, que é o 10. Então, vamos ver. Foi na memória, pegou o 10, botou no MBR e imediatamente a unidade de controle, o dado que chegou no registrador, que é a porta de entrada da comunicação com a memória, pegou o 10 aqui, trouxe para cá. Na hora que ele chega, na hora que a informação, o dado chega no MBR, a unidade de controle sabe que ela tem que pegar isso aqui e copiar para o AL, porque é exatamente o que a instrução estava falando para ela fazer. A instrução I1 que está aqui no IR. Né? Esse I1 aqui é move AL,6. Ou seja, então aqui finalizamos a execução, né? A unidade de controle finalizou a execução dessa primeira instrução. Então está aqui o dado que está no endereço de memória 6 está agora copiado para dentro do AL. Aqui, ó, o 10 que está no 6 veio para dentro aqui que está no AL. Beleza? Aí a gente vai para quê? Para a próxima instrução. Vamos começar um novo ciclo de busca, decodificação e execução de instrução. Tá ok? Mesma coisa, o program counter, que na instrução anterior já estava apontando, que na execução do ciclo anterior estava apontando para a instrução que a gente vai executar agora. Então ele já preparou o program counter. Então na hora que eu começo o ciclo de busca, eu já tenho no program counter o endereço da memória onde eu tenho que buscar a próxima instrução. Então, mais uma vez, ele veio para o registrador de endereço da memória, botou o 2 aqui, está aqui o endereço 2, e agora a unidade de controle vai pedir para a memória, por meio do barramento de controle, mandar o dado que está no endereço 2. Olha lá o dado voltando, o I2, e imediatamente quando ele chega no registrador de dados da memória, que em inglês é o MBR, Memory Buffer Register, ele imediatamente copia ele para dentro do registrador de instruções, porque é exatamente a instrução que a gente vai executar neste ciclo. Tá ok? Então tá aqui. Copiou. E agora o que eu faço? Lembrando, ele tem que somar 1, incrementar de 1 o nosso program counter. Tá? Que é o nosso ponteiro de instruções, para já preparar ele para apontar o quê? Para a instrução do próximo ciclo, não desse. Ele já preparou o program counter. Então vamos lá. Ele vai somar 1, 3. E agora sim que eu vou decodificar o quê? A instrução que está no meu registrador de instruções, que é o meu I2. A gente já viu que o I2 é mover o dado que está no endereço de memória 7 para o registrador o quê? BL. Então, ele vai decodificar, pegou a instrução, trouxe para dentro da unidade de controle, decodificou, identificou que é uma instrução de movimentação de dados e vai então, copiar para o registrador de endereço de memória o endereço da memória que ele quer receber o dado, que é o 7, né? que é esse 7 aqui, que é o que vem aqui, que veio com a instrução, né? Que está o I2 aqui, que é o MOVBL7. Esse I2 aqui, como a gente já falou, ele não é um I2, ele é exatamente só uma abreviação para o MOVBL7. Então ele sabe que tem o endereço 7, pegou o endereço 7, botou no registrador de endereços de memória e vai agora comunicar. A unidade de controle se comunica com a memória por meio do barramento de controle e a memória devolve, então, por meio do barramento de dados, o dado que está no endereço que ela recebeu, que ela leu do endereço do barramento de endereço que está ligado com esse registrador MAR aqui.
Tá ok? Então ele vai mover. Vou lá, controle, barramento de dados, veio o número 12, que é exatamente o quê? O dado que estava no endereço 7. Beleza? Então a gente finalizou mais um ciclo de busca e iniciamos o próximo. Todo o início do ciclo de busca, eu tenho o quê? Copio o endereço que está apontando pelo meu ponteiro de instruções, ou em inglês aqui o Program Counter. Então eu copio para o quê? Para o registrador de endereço de memória, que é o MAR em inglês. Para aí agora, a unidade de controle vai conversar com a memória, mais uma vez, pedindo a instrução, o dado que está no endereço 3. O dado do endereço 3 é copiado para o MBR, que é o registrador de endereço de memória, que é como o processador recebe, né, por meio desse registrador que ele recebe os dados que vêm da memória, e imediatamente copia ele para o registrador de instruções, porque exatamente o que ele acabou de pegar da memória é a instrução que ele vai executar nesse ciclo, que aqui a gente abreviou por I3, que significa adicionar o conteúdo do registrador AL ao conteúdo do registrador BL. Então no AL eu já tenho 10, que eu peguei na primeira instrução, o BL eu tenho 12, que eu peguei na segunda instrução. E agora a instrução 3 e 3 é somar os dois. O que a gente tem que fazer agora como último passo do ciclo de busca? Somar 1. Mais uma vez, antes de decodificar, eu preparo o meu Program Counter, né, que é o meu ponteiro de instruções, para ele já apontar para a instrução que vai ser, para o endereço da memória, onde tem a instrução que será executada no próximo ciclo. Porque a deste ciclo, ele já copiou, já está aqui dentro, ele já sabe o que tem que executar. E agora ele vai decodificar. Né? Pegou o I3, decodificou, ele viu que agora ele não é uma instrução de movimentação de dados, de busca de dados, é uma instrução de soma. Então ele vai precisar usar a unidade lógica aritmética. Então ele manda o 10 e o 12 para dentro da unidade lógica aritmética e a unidade lógica aritmética devolve o resultado para dentro de um registrador chamado o quê? Acumulador. Está aqui o 22. Tá ok? Então, ele fez a soma, fez o que pediu, executou a instrução. Agora eu vou para a próxima instrução. Mais uma vez, copio o endereço que está no Program Count, ou seja, no meu ponteiro de instruções, copio para o registrador de endereço de memória, MAR. E aí, a unidade de controle vai conversar com a memória por meio do barramento de controle e a memória devolve por meio do barramento de dados a instrução que está no endereço de memória 4, que aqui a gente abreviou por I4, que é STO8, que significa em inglês store, armazenar, né? Armazena o resultado que está no acumulador no endereço de memória 8. Ok? Então, a unidade de controle vai fazer o que? A última coisa do ciclo, o último passo do ciclo de busca, que é incrementar de 1 o nosso ponteiro de instruções. Então, incrementou de 1. E agora eu vou decodificar essa instrução, que é o I4, que é o STO8. Ele vai ver que, então, que é uma função que ele vai ter que armazenar, ele decodificou, ele olha, essa instrução aqui, agora eu tenho que mover um dado que está dentro do processador, especificamente no acumulador, para a memória. Veja, as duas primeiras instruções, ele copiou dado da memória para dentro dos registradores do processador, e agora a segunda instrução, a terceira instrução, ele usou a unidade lógica aritmética, e a quarta instrução, ele vai estar fazendo o quê? Copiando o dado que está dentro de um registrador do processador, que especificamente é o acumulador, para o quê? A memória, para o endereço da memória, que é o 8.
Então ele vai copiar para cá, para esse endereço aqui. Então vamos lá. Ele decodificou, viu que ele tem que fazer isso. Pega o 8, que é o endereço da onde ele quer armazenar. Ele tem que informar para o controlador de memória em qual endereço ele vai armazenar o dado que agora o processador vai mandar para a memória. Então a unidade de controle vai falar: memória, salva aí no seu endereço 8, que é o endereço que eu estou te informando aqui no registrador de endereço de memória. Salva aí no endereço 8 o dado que eu vou mandar para você pelo endereço de dados, pelo barramento de dados, que é pelo registrador de dados da memória, que é o MBR. Então, olha lá, ele mandou o 22 para dentro do endereço de memória 8. Ok? E aí, eu já preparo para o próximo ciclo, que é o quê? Que é o Program Counter. Copiar o valor, né, o endereço que está no Program Counter, que é o nosso ponteiro de instruções, copio para o MAR, mesmo passo que a gente fez até agora. Para quê? Para que a unidade de controle, por meio do barramento de controle, converse com a memória e peça a instrução 5, a instrução que está no endereço de memória 5, a instrução que está no endereço de memória informado aqui no registrador de endereço de memória. Então foi lá, pegou a instrução I5, que é o quê? I5 é uma abreviação aqui nesse exemplo aqui para end. Então ele recebeu essa instrução I5. Antes de decodificar essa instrução, né, ele já copiou, obviamente, já copiou para o registrador de instruções, pelo IR, Instruction Register. Está aqui o I5, que aqui agora então tem a instrução que é o end. Né? E agora, antes de decodificar esse I5, que até então a unidade de controle não sabe o que tem que fazer. Então ela tem que terminar o ciclo de busca, que é o quê? Somar 1 ao nosso Program Counter. E agora ela decodifica o I5, ela vai ver que é uma função que finaliza. Não, acabou o programa. Simplesmente decodificou e fim. Terminou. Chegamos no fim. Tá ok? Bom, e aí a gente completou toda a execução de um programa que tem 5 instruções, onde uma delas é a instrução de finalização, né? 2 instruções de movimentar dados da memória para dentro do processador, uma instrução para utilizando unidade lógica aritmética e uma instrução para copiar o dado do processador para a memória. Então veja, a unidade de controle, então, comunica por meio do barramento de controle com a memória e ela pode tanto ler dado quanto escrever dado. O barramento de dados serve exatamente de caminho para o dado ser escrito do processador na memória e ser lido da memória para o processador. E o dado, de qual dado tem que ser lido ou escrito, a gente precisa de um endereçamento, que essa informação vem então pelo barramento de endereço. Então, o barramento de endereço é que informa qual endereço que eu vou ler ou aonde eu vou escrever. Tá ok, pessoal?